uma das grandes causas de conflitos nos últimos anos é a causa indígena. Eu quero ler o Salmo 24, no versículo 1, que diz o seguinte: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A causa índia, ou a causa dos índios, tem trazido paixões para muita gente. E muitas pessoas, elas são apaixonadas pela causa sem conhecer absolutamente nada da causa. Se você pesquisar no site do IBGE, e você vai encontrar que ali aproximadamente 37% dos índios do Brasil vivem nas cidades, ou melhor, nas periferias da cidade. Em 1913 e 1914, o presidente americano Theodore Roosevelt, ele, após perder mais uma eleição, ele fez uma expedição patrocinada pelo Museu de Nova York e veio ao Brasil. E junto até com o Marechal Rondon, eles começaram a explorar a região do Mato Grosso e chegaram até Rondônia. Você não pode ser inocente em achar que um museu ou grandes milionários da época, assim como hoje, vão patrocinar uma causa sem um interesse. No Museu de Nova York, hoje tem a onça do Pantanal, o cervo do Pantanal, o tamanduá do Pantanal, vários animais que na época eles nem conheciam. Mas essa expedição do ex-presidente Roosevelt, eles chegaram até Rondônia. E lá em Rondônia tem uma reserva. Lá em Rondônia, quer dizer, aqui de Manaus para lá, aqui em Rondônia tem uma reserva que leva o nome dele de presidente Roosevelt. E é uma região de grandes conflitos, porque ali tem uma das maiores minas de diamantes da região norte e talvez até do Brasil. Então veja só que existe sempre o interesse, e tem várias instituições que defendem os índios que ali estão. E ali vários garimpeiros até morreram já em conflitos. Quando você pesquisa também no YouTube, você vai ver a quantidade de índios e índias com páginas no YouTube. E você aprende ali todas as coisas, você aprende a cultura, os costumes, até tem orientações até de como a pessoa deve chegar em uma tribo se ele está interessado ou se ela está interessada em casar com um índio. E tem centenas de europeus e americanos que são casadas com índias, para ser mais exato. Agora é interessante que o pano de fundo de todas essas causas, de todos esses conflitos, certamente que são causas econômicas. E você tem percebido, ou você deve perceber, que a causa econômica ela domina todas as coisas. Eu digo para vocês que no dia que a maior empresa de refrigerante do mundo ela começar a diminuir os seus lucros, ela vai lançar um produto e vai colocar como propaganda: esse refrigerante, ele é melhor que o leite materno. Você deve lembrar que nos anos 80 fez muito sucesso aqui no Brasil os potinhos em que a propaganda principal era: esse potinho substitui um bifinho. Então as mães não deveriam se preocupar, porque já ia no comércio e já comprava uma comida apropriada para as crianças naquela faixa etária. O comércio domina todas as coisas. E você também não seja inocente de achar que essa briga de medicamento
esse é bom, esse não presta, se isso não tem um patrocínio econômico. Mas o interessante, aqui voltando à causa do índio, em que aqui o Salmo lido diz assim que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Todas as pessoas, todas as coisas têm um dono, é Deus, porque foi Deus que criou. Embora a palavra de Deus diga, João diz que o mundo jaz do maligno, é porque a mentalidade desse tempo é uma mentalidade diabólica, econômica, de exploração, de escravidão, seja ela todo tipo de escravidão, seja escravidão moral, escravidão intelectual, escravidão sexual ou escravidão física, é devido à mentalidade pecadora do homem. O apóstolo Paulo, quando ele vai traçando o perfil, digamos assim, da humanidade, e ele vem tratando na sua carta aos Romanos, primeiro ele começa a falar dos que não são judeus, que ele chama de gentios. Porque para o judeu tinha apenas dois tipos de pessoas, de classes. O judeu, do pacto da aliança de Abraão, e o gentio, que era uma pessoa que não era amada por Deus, digamos assim. Mas o apóstolo Paulo, quando ele discorre nas cartas aos Romanos, ele diz o seguinte, ele fala do gentio, depois ele fala do judeu, e no capítulo 3, do verso 22 e 23, ele diz o seguinte, não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele divide então a humanidade em duas formas, dizendo o seguinte, primeiro, todos pecaram, mas a Bíblia também divide aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. Muitas pessoas, elas são contra a evangelização dos índios. E para nossa vergonha, em muitos lugares que o evangelho chegou, também chegou para exploração. Foi assim a colonização do Brasil e é assim até hoje. O poder econômico escraviza também, seja índio, seja branco, seja lá quem for. O poder econômico é o que manda. Mas o evangelho, ele é para chegar para todas as pessoas. O evangelho também deve chegar aos índios. Mas, entretanto, existe uma resistência, em especial das ONGs, e essas ONGs, elas perturbam, não permitindo que o evangelho chegue nesses locais. Mas todas essas pessoas carecem de ouvir de Deus. O mundo, tudo que existe é do Senhor. E quando o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, toda pessoa, ela precisa saber que há um Deus que salva, que há um Jesus que morreu pelos pecados. A natureza, ela mostra a grandeza de Deus. Mas a natureza, ela não mostra o Salvador. Ela pode apontar que existe um Deus poderoso, mas ela não aponta o Salvador que morreu pelos pecados de todos os homens. A meditação desta manhã, ou deste dia, é para que você reflita, primeiro, muitas das causas que as pessoas defendem, as bandeiras, as paixões, e a paixão ela cega. A paixão ela cega. E nós não devemos ser apaixonados por nenhuma causa humana. Os homens têm seus interesses. Mas você precisa clamar a Deus pelos índios. Aqui em Manaus tem um bairro praticamente formado só por índios. E é um local de sofrimento. Aqui na nossa cidade chegaram milhares de pessoas vindo da Venezuela, da fronteira Brasil-Venezuela, muitos também eram brasileiros, lá de Roraima. E centenas de mulheres ficam com crianças na rua, nos sinais, pedindo, mendigando, todas essas coisas. Isso não é o projeto de Deus para o ser humano, que ele fique mendigando, que ele fique sofrendo. Uma coisa muito interessante nas pesquisas que eu fiz esses dias, e você pode buscar isso também, se você quiser compreender e aprender um pouquinho.
Nós temos já dezenas, talvez centenas de pessoas formadas aqui pela Universidade do Amazonas e muita gente formada em antropologia, em história, em sociologia, várias outras disciplinas, em biologia, e essas pessoas têm um discurso comum. Eu preciso voltar para a minha comunidade para mudar a realidade delas. São pessoas que depois que provam conhecimento, elas não querem que os seus antepassados que ali vivem sejam explorados por pessoas que não têm interesse nenhum a não ser o interesse econômico. Mas nós devemos ter interesse pelos índios. E talvez você não saiba, mas em todo o Brasil tem índio. No Mato Grosso tem muitos índios, talvez onde esteja a maior comunidade depois do Amazonas. No Nordeste tem muitos índios. E essas comunidades, elas precisam conhecer que há Deus, que há Jesus que morreu por suas causas. O objetivo maior disso aqui é dizer para você que são os homens que separam as pessoas. Ou melhor, é o pecado do ser humano, o seu coração duro que faz separação entre branco, entre índio, entre negro, entre pardo. Mas esse não é o objetivo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem, porque Deus morreu pelo branco, pelo índio, pelo negro, pelo pardo, pelo amarelo, por todas essas pessoas. E o desejo de Deus é que essas pessoas conheçam a Jesus. Mas nesse dia, nas suas orações, peça a Deus pelos índios, pelas crianças indígenas, que nós vemos tanto aqui na nossa cidade. Crianças indígenas e certamente que serão levadas para a marginalidade. O ser humano, sem Deus, ele explora o outro. Que Deus nos abençoe.